Assunto que foi escolhido a dedo, porque infelizmente eu tenho visto muita gente com sofrimento arrastado por conta do luto. Algumas vezes, algumas pessoas até me procuram e falam: Clau, como é que eu lido com isso? Eu não estou conseguindo virar a página, eu não estou conseguindo viver. E, de fato, o luto, ele é muito delicado, né? É uma dificuldade real. Algumas pessoas têm uma dificuldade maior. É aquela sensação de ausência, de vazio. A morte de um ente querido provoca emoções, dores. E é por isso que a gente precisa refletir sobre esse tema, sobre esse momento, para reorganizar a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito diante da perda. A gente precisa entender como é que a gente fecha esse ciclo. Como é que a gente ressignifica tudo isso? E para falar mais sobre a elaboração do luto, eu recebo a jornalista Sônia Consiglio, que vivenciou a perda repentina do seu ex-marido e, a partir daí, nasceu o livro Sobrevivi, o que li, aprendi e vivi no meu luto. Seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Parabéns pelo livro e eu estou feliz de te receber porque, a partir da sua história, eu tenho certeza que você vai tocar aí muitos corações e vai ajudar muita gente a ressignificar também esse momento, né? Obrigada, Cláudia. Que prazer estar aqui e poder falar com toda a sua audiência justamente sobre um assunto que é tão difícil falar, né? Seja para quem passa por um luto profundo, seja para as pessoas que estão ao redor, né? Como é que eu lido, o que eu falo, se eu falar uma coisa a pessoa sofre ou não. Então, gratidão por estar aqui e poder compartilhar, né? O que eu vivi. Não, e o livro realmente é lindo e é uma aula, né? E a Sônia, ela conta a história dela, mas ela aqui mesmo já fala do que ela leu, do que ela aprendeu, do que ela vivenciou. E como jornalista, toda jornalista, eu sei, porque eu sou jornalista também, é muito curiosa, a gente é muito interessada em descobertas, né? Eu sei que você aprendeu muita coisa. E aí eu gostaria que você contasse também aqui nesse nosso bate-papo alguns caminhos e o que de fato você entendeu que é importante para que as pessoas consigam também ressignificar seus momentos. Primeiro eu queria que você contasse um pouquinho da sua história para a gente conhecer e entender qual foi a sua dor e o seu luto, né? Muito bom. Eu sofri um ano a perda do meu ex-marido. A gente estava separado há 2 anos, mas viveu 30 anos juntos, entre namoro, casamento. Então, uma pessoa muito importante para mim, que eu digo que era meu companheiro de alma, é ainda, né? E isso foi em 15 de março do ano passado. E é uma dor avassaladora. Eu falo dele, mas pode ser uma mãe, pode ser um amigo, é uma dor profunda. E eu, como você disse, né, jornalista, eu digo que os livros me escolheram, eu acabei encontrando na leitura um grande apoio, né? E nesse período de 8 meses, eu li 24 livros, todos sobre luto, né, em diferentes categorias, testemunhais, outros autoajuda, enfim. E eu li esses 24 livros para tentar elaborar, né, Cláudia? Porque eu acho que assim, a gente não vira a página de um luto, a gente é outra pessoa. Né? E como que a gente faz essa migração da pessoa que sofre algo? Eu digo assim, a presença da ausência, ela é dilacerante, né? E foi uma forma que acabou sendo muito importante para mim. E por isso que tem esse título, né? O que li, aprendi e vivi. Vivi, claro, tem esse lado pessoal, mas o livro é muito mais nesses aprendizados, como você bem colocou. Eu vou trazer, assim, alguns destaques que eu acho que pode ajudar quem está nos ouvindo agora, né? Primeiro, tem um livro muito forte que chama O Cérebro de Luto. Né? Ele traz o que acontece no nosso cérebro, vou pegar a cola só para o autor, Mary Frances O'Connor. O que acontece no nosso cérebro quando a gente passa por uma perda muito profunda? Porque o cérebro, de um dia para o outro, não entende que aquela pessoa que você falava todo dia, mandava mensagem, convivia, sumiu. Ele é um músculo, né? Ele tem que receber inputs, ele tem memória. E o livro traz, sabe aquela coisa do tipo, deixa eu telefonar? Não, a pessoa não está mais aqui, eu não tenho como telefonar para a pessoa. É o seu cérebro buscando ainda esta pessoa, porque não é do dia para a noite que ele entende isso. Então esse foi um aprendizado importante, isso é ciência, isso é fisiológico. E muitas vezes, pessoas que passam nesse sentido de querer falar com a pessoa, ela não está, eu estou ficando louca, puxa, eu estou desequilibrado. Não,
tá tudo bem com isso. O seu cérebro precisa entender que isso agora é uma ausência ou uma presença de outra forma, né? É bom você estar trazendo isso, porque nem é só uma autopercepção. Às vezes as pessoas que estão sofrendo luto, elas são julgadas também, como se elas estivessem de fato loucas ou, nossa, que fixação, você tem que virar essa página. Você ainda esquece, você ainda acha que vai encontrar com tal pessoa, que você ainda vai ligar para tal pessoa, né? Então é bom que todo mundo entenda que é um processo cerebral. E que não é exatamente uma escolha. Exatamente. Eu acho que você trouxe um ponto fundamental, que é assim, como lidar então com quem está de luto, né? Tem um outro livro que chama Tudo Bem Não Estar Tudo Bem, da Megan Devine, é ótimo, e ela traz algumas frases que são as frases que, em geral, as pessoas, na melhor das boas intenções, falam, né? Então, assim, a pessoa não vai querer te ver triste assim, vocês viveram uma história tão bonita, pelo menos tiveram esse tempo juntos, você é tão jovem, você vai encontrar outra pessoa. E o que ela traz no livro, e que eu vivi, eu acredito nisso, quando você ouve uma frase dessa, você percebe que ninguém está entendendo a sua dor. Porque a sua dor é presente. Você está vivendo aquele momento, você não está pensando se você daqui a pouco. Então, o que fazer então, né? Não vou falar nada, mas eu falo com boas intenções e tal. Estou aqui se você precisar. Estou aqui se você precisar. Porque, e as pessoas que me falaram isso, família, amigos, eu tive tanto apoio, é uma calma no seu coração, porque você vê que você não está sozinho. E, ao mesmo tempo, não tem esse julgamento que você traz, Cláudia, que às vezes, com a melhor das boas intenções, é um julgamento. Poxa, um ano e você ainda está com a foto da pessoa lá, vai ficar o tempo que tiver que ficar, até o seu coração te disser assim, pode guardar essa foto, ou não, ou ela fica aqui para sempre. Então, acho que assim, lidar com uma pessoa num luto profundo requer principalmente silêncio, se ela assim quiser, ou se colocar à disposição, mas tentar fugir dessas frases feitas, porque elas não ajudam. E aí você se cala, sabe? No sentido de, tudo bem, não adianta tentar explicar, porque você não vai responder. A tua dor é tão profunda que você não vai responder uma frase assim. É verdade. Um outro questionamento que eu recebo muito é: quanto tempo dura um luto? O que você aprendeu nos livros? Olha, eu aprendi que não tem um tempo único, não tem. Não dá para comparar lutos, essa é uma mensagem forte em todos os livros. Por favor, não vamos comparar luto. E não tem prazo e também não tem fase, sabe, Cláudia? Eu acho que isso é importante. Eu sei que existem as 5 fases do luto e é até uma questão, né, de uma autora muito reconhecida, mas que foi em 1969 que ela escreveu isso. Como é que ela fala dessas Ela fala que são as frases vamos ver se eu estou falando. Fases, as né? fases, as 5 fases do luto, né? Que é a fase da aceitação, eu não sei se eu vou saber as 5, ordem, exatamente isso. Mas passa por negação, depois você entra em depressão, depois você aceita. Então, tem 5 fases ali que, na verdade, elas se confundem. Você sente, uma hora você fala, tô bem. Na hora seguinte você está chorando porque você sentiu aquela ausência. Então, assim, acho que essas fases, elas são boas para a gente entender reações, mas elas não são uniformes para todo mundo e não tem prazo. Por que eu acho que não tem prazo? Porque o luto passou a ser uma parte de você e da sua vida. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E aí isso vai permear o seu caminho, né? Eu digo que tem uma companheira que se instala, que é a tristeza. E que até a alegria é triste. Mas eu não estou falando isso como, né, depressão, não. Mas é verdade, porque uma pessoa muito importante não vai estar aqui para ver você dando uma entrevista, não vai estar aqui no seu aniversário. E como é que a gente encaixa tudo isso? E aí eu acho que cada um tem o seu caminho e tem que buscar apoio de família ou algum especializado. E as leituras ajudam demais, sabe, Cláudia? Acho que esses 24 livros, e que eu procurei, então, no Sobrevivi, destacar as principais passagens. Então é uma leitura rápida, sabe? Que eu até digo que às vezes o livro é um companheiro amoroso, que você abre em algum lugar e fala, era isso que eu precisava ler. Sabe? Então, não tem prazo, não tem estágio, tem que ter amor e compreensão. Amor e compreensão. Outro dia, uma psicóloga conversou com a gente sobre luto e ela falou também do quanto a gente pode ser conivente com a dor do outro
e dar espaço para esse compartilhar de emoções, né? Então, vamos supor, você quer falar do seu marido? Me conta como é que era a relação de vocês. E dá espaço para outra pessoa ir esvaziando um pouco toda aquela emoção, toda aquela saudade, né? As pessoas gostam muito de retomar o que elas viveram, quanto elas foram felizes com aquela presença, né? Então, isso também eu acho que é uma coisa que a gente pode proporcionar para quem está sofrendo luto. Não tem a mínima dúvida e perfeito você tocou nisso, é espaço que você tem que dar, porque isso eu senti às vezes também, você fala o nome da pessoa e fica um silêncio. E como eu interpretei isso? As pessoas que estão do seu lado nesse momento não querem ver você sofrer mais. Então, se eu falar o nome, ou se eu contar como é que essa pessoa era, o que ela fazia, eu acho que a pessoa, né, vai sofrer mais ainda e não é verdade. É exatamente isso que você falou, Cláudia. Vamos contar dessa pessoa, vamos, sabe, falar como é que era a relação, falar o nome. Eu acho que a gente, e é por isso que eu agradeço muito estar aqui, a gente precisa normalizar mais o luto, né? Porque a gente foi educado para a vida. Não é verdade? A gente foi educado para ser feliz, bem-sucedido, mas o luto acontece para todos nós. Então, vamos falar da pessoa, vamos deixá-la presente e ser mais normal tudo isso, né? A gente estava falando ontem, até no camarim, eu e a maquiadora, né, que em alguns países o luto ele é celebrado, né, a morte é celebrada, né? No México existem festas, quando é o dia de finados, por exemplo. A gente aqui não tem esse hábito, mas o brasileiro é muito caloroso, muito afetuoso, né? E não é fácil. Eu acho legal quando você fala pra gente que o luto não tem prazo, porque na verdade a saudade ela não acaba, né? Ela só aumenta, não é? Só. E aquela frase de um dos livros também, só tem saudade quem teve amor. Não é? Então eu acho que no fim é um sentimento, é tão dúbio, né? É um sentimento que te toma inteiro, mas porque você teve um amor muito importante por essa pessoa, né? E então assim, são muitos sentimentos ao mesmo tempo e é isso, né? Tem outras culturas que celebram, né? Como se você estivesse voltando para casa, né? Enfim, a gente não foi educado para isso e eu acho que é nesse sentido da gente falar mais e poder acolher mais, porque é isso que você falou, a saudade é eterna, né? Mas é um presente, eu acho que é um presente você poder sentir algo tão forte. Olha, eu vou fazer uma pausa rápida no meu bate-papo aqui com a Sônia e vou te convidar para participar com a sua pergunta. Às vezes não é nenhuma pergunta, às vezes você quer desabafar, às vezes você quer contar a saudade que você está sentindo, às vezes você quer falar do seu luto, fique à vontade. Vida Melhor Oficial. Você me dá 2 minutinhos e a gente volta? E aí é lá no Instagram, tá? Vida Melhor Oficial. No comentário da foto que você encontrar lá na primeira foto, no primeiro post, você já deixa aí embaixo. E aí a gente daqui a pouquinho volta para esse momento bem especial, onde você abre o coração e a gente também vai ter a possibilidade de te dar um retorno, né? A gente vai trocando. Na verdade, a gente aqui tá para aprender, tá para se doar. E como eu sempre falo, a gente só para de aprender quando para de viver. Então vamos aprender, porque assim a vida fica cada vez melhor, tá certo? E aí eu quero pedir já para a produção, se a gente tiver já perguntas, colocar aqui na nossa tela. Se você quer compartilhar a sua história, fique à vontade, tá bom? Olha, o Antônio Gervais diz assim: há alguns meses perdi minha esposa para o câncer. Desde então, estou com depressão. Estou me recuperando e tentando conhecer novas pessoas. Saí com uma moça que conheci através de um amigo meu e ela disse que ainda não superei a morte de minha esposa. Quando ela comentou isso, eu percebi que realmente não tinha superado ainda. Como posso melhorar isso? Obrigada. Olha, Antônio, eu acho que não é superar a palavra, né? E quando a gente fala a palavra superar, a gente se impõe uma tarefa que é muito cruel, né? É a sua ex-esposa, uma pessoa que foi importante na sua vida. Então, na verdade, você vai conviver com esse sentimento e à medida que outro chega, como você está falando do seu relacionamento, você vai esvaziando um, enchendo o outro e colocando essa saudade num lugar. Então, o que eu te diria é aceitar esse sentimento mesmo e a pessoa do seu lado entender isso, né? Fala, olha, não é que não é superar, o sentimento tem o seu lugar e agora eu estou começando um outro relacionamento. Agora, uma coisa importante da fala dele é a gente entender se a gente entra em depressão.
porque aí tem que realmente procurar um apoio especializado, né? E aí tem uma linha muito fina, né, entre a tristeza, a melancolia, a depressão, até um dos livros aqui de Freud. Freud escreveu Luto e Melancolia, né? E falou sobre isso. Então fica atento também se não está um pouquinho além do que você dá conta sozinho e procura apoio. Gente, e é tão bom quando a gente conta com apoio, a gente vence esse preconceito em relação à depressão. Depressão não é uma escolha, depressão não é frescura, né? E se mexeu aí nas suas capacidades, nos seus neurotransmissores, a gente precisa muitas vezes de um medicamento para retomar aí, né, esse funcionamento normal, esse mecanismo saudável do cérebro, até para fazer essa ressignificação do luto. Definitivamente, eu acho que a gente... E normalizar isso, né? Porque às vezes você fala, vou tomar um remédio, então não estou dando conta. Ninguém dá conta do luto. A gente vai aprendendo a viver com essa situação e tem que ser muito carinhoso consigo mesmo. Perfeito. Tudo de bom para você, Antônia. Obrigada pela confiança. Próxima, deixa eu pedir para virar a tela aqui, é a Daphne Santos. Ela quer saber como saber que o luto acabou. Pois é, eu acho que a gente vai vivendo etapas, não fases, como a gente falou ontem, né? Por exemplo, teve um momento que eu já me senti mais anestesiada. A dor não era tão dilacerante, porque no primeiro, segundo, terceiro mês é dilacerante. Nesse momento eu comecei a perceber assim, eu acho que eu estou encontrando o lugar deste sentimento na minha vida. Então eu diria, de novo, eu acho que nunca acaba. Eu acho que nunca acaba. O luto de uma pessoa importante vai te acompanhar para a vida inteira, mas você vai conseguindo conviver melhor com ele. E eu acho que em momentos quando você consegue lembrar e fazer um sorriso, sabe? Você lembra da pessoa e sorri, e não lembra e chora, talvez eu acho que aí você começa a ressignificar. Perfeito. Porque isso tudo tem a ver com a saudade, né? A saudade, ela só aumenta. Tem dias que a gente está melhor, tem dias que a gente está mais sensível, tem dias que algum acontecimento vai te levar para aquele lugar de novo. Né? Eu tenho uma saudade da minha avó, do meu avô. Nossa, queria tanto que ela tivesse comigo em alguns momentos, então de forma mais forte ainda, né? Isso vai me acompanhar. E eu acho que é assim. Você é uma pessoa que teve alguém especial, isso não dá para tirar da gente, né? Eu lembrando do Antônio agora, essa moça que ele conheceu, você ainda não superou o luto. É um Antônio que foi casado com uma pessoa que ele amou. Ele é esse ser que está marcado por esse presente e por essa perda, né? É exatamente Como isso. mudar essa pessoa. Muito bom. Obrigada, Daphne, pela sua pergunta também. A Pamela Soares diz, boa tarde. Há poucos meses perdi meu sobrinho que morava comigo. Desde o ocorrido, estou com medo de sair. Sinto medo de chorar em público. Isso tem me impedido de sair. O que devo fazer? Ai, Pamela, primeiro, né, todo o meu carinho aí para você e o meu sentimento. Eu penso que nessa hora é importante ter alguém do lado, uma amiga, um parente, alguém que pode deixar você chorar, sabe? Sem te julgar, porque eu acho que quando está forte assim, tenho medo de sair, não consigo sair, talvez sozinha seja um pouco mais difícil, o que eu não duvido, porque eu acredito muito na nossa força também. Então eu diria assim, lembra dele com carinho, sabe? Dependendo da sua crença, uma oração, sabe, para ele, para você, e procura se encher dos bons momentos que você viveu com ele e dá o seu tempo. Interessante essa coisa do choro, né? Outro dia eu estava lendo sobre um estudo científico muito interessante que concluiu que o choro é saudável e que o ser humano deveria até incentivar, estimular o choro uma vez por semana. Olha que interessante. É impressionante, é muito, muito, muito legal. E tem alguns cientistas que já estão trabalhando nesse caminho, alguns psicólogos, inclusive, fazendo terapia do choro. E olha, qualquer hora eu vou trazer alguém para falar só sobre choro aqui. Porque, Pamela, tá tudo bem. Tudo bem. Chorar, tá tudo bem também. Faz parte. Ah, mas eu vou chorar em público? Pode, chora sim. Deu vontade, chora. E você pode até se surpreender, porque a gente não sabe que encontros a gente pode ter quando está sozinho lendo um livro. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Uma vez eu lendo um livro sobre luto num restaurante, do Carpinejar o livro, e aí o atendente veio e falou assim, chama Depois é Nunca, né?
E ele falou, nossa, que lindo o título. Eu falei, e atrás era assim, e você nunca sabe quando vai ser a última vez com a pessoa, então esteja com ela. Então você pode ter encontros ao sair, se permita isso, sabe? E chorar, né, Cláudia, é a forma de pôr para fora, porque se você não põe chorando, isso vai ficar em algum lugar e pode se tornar uma depressão, uma melancolia. Verdade. Vou voltar aqui já já, porque temos mais perguntas, a gente precisa de um tempinho para organizar, tá? Você que está aí, olha, participe, a gente está conversando com a jornalista Sônia Consiglio, tá certo? E sobre luto, e aí eu quero que você compartilhe a sua dor, a sua perda, qual é a sua questão em relação a esse assunto. Eu volto já já para esse bate-papo tão importante. Vou estar aqui com a jornalista, escritora Sônia Consiglio, falando sobre luto e com a sua participação. Você que já enviou para a gente a sua colocação, a sua pergunta lá no Vida Melhor Oficial, é hora da gente conferir aqui as respostas da nossa convidada. A Regina estava falando assim, há 2 meses atrás, meu marido veio a falecer, sinto muita falta dele. Morávamos juntos com o nosso cachorrinho e percebi que desde a perda o nosso cachorrinho está dormindo mais e comendo menos. Os animais também passam pelo luto, o que posso fazer para ajudá-lo? Oi, Regina, também meu sentimento aí para você. Sim, né? Os animais sentem. A gente vê, inclusive, filmes que contam, né? Quando parte o dono, o animal fica aguardando ele retornar. Então, sim, eu acho que é uma relação forte, né? E sente a perda também. Eu acho que é você estar com ele. É você mostrar que você está ali, né? O seu marido não está mais, mas você está. E ele vai ter que passar por isso também, né? Mas que bom que ele tem você, que bom que você tem ele, né? Para se apoiarem nesse momento, porque é uma relação que acaba ajudando muito. Com certeza, imagino a sua dor também, receba meu abraço e aproveita, abraça esse cachorrinho, né? Então vocês juntos podem um consolar o outro. Não tenha dúvida, vai ficar menos agudo, viu, Regina? Obrigada pela pergunta. A próxima pergunta já vai para a tela, é da Denise Fioravante. Eu perco as pessoas e lido super bem. Isso seria negação ou sou muito realista? Não tem regra, não. Que bom, é assim que você lida. Se você está se sentindo bem, se isso não explode para nenhum lado, né? Porque às vezes a gente tem uma doença, sente alguma coisa. Se você lida bem com isso, que bacana. Talvez seja até um sinal de que você pode apoiar mais pessoas que passam por isso com mais dificuldade. Não acho que é negação, não. Eu acho que não tem regra, a gente tem que entender como a gente funciona. E eu acho que você é uma pessoa mais pragmática. Joia, gostei do que você sugeriu também a ela. Compartilhe, Denise, com as pessoas qual que é o caminho para essa elaboração do luto. Como é que você lida com isso de forma tão positiva, né, tão tranquila? Seria muito bom para ajudar as pessoas, viu? Próxima pergunta da Olivia Oliveira. Como comunicar a uma criança de 4 anos que a avó morreu? Oi, Olivia. Bom, eu vou falar do meu... Eu não sou uma especialista, né? Acho que isso é importante deixar claro, né? Sou uma jornalista que leu livros e passa por isso. Agora, eu acho que, assim, as crianças hoje em dia, né? Elas são muito espertas, né? O mundo está muito conectado, as coisas estão todas lá. E eu acho que tem que ser com verdade, com tranquilidade e com acolhimento, né? Escolher um momento calmo para conversar, explicar, porque a criança sabe, né? Não adianta a gente querer dourar um pouco a pílula. Eu acho que escolher o melhor momento talvez seja a melhor dica e dar muito acolhimento para ela neste momento, né? Muito bem. Olha, tem mais uma pergunta, deixa eu colocar aqui. Gabriela Toledo. Minha amiga tinha um gatinho chamado Ozzy, que acabou morrendo por conta de um linfoma. Ela tem estado de luto desde então. É recomendável presenteá-la com um pet novo ou melhor não? Olha, eu acho que é melhor falar com ela, sabe? Porque a surpresa pode ser boa, mas pode não ser. E de novo, assim, tem um tempo para você elaborar a perda de quem foi. E talvez o dela ainda precise de um pouquinho mais de tempo para ter um novo companheiro ali. Então, eu recomendaria conversar, estar ali do lado e entender se é esse momento dela ou não. Vai chegar, provavelmente, se ela tem esse carinho, né, por pets, mas eu perguntaria, não faria surpresa, não. Perfeito. Eu amei conversar com você. Vou dar um pitaco aqui no comentário que você fez e como jornalista eu acho que a gente precisa valorizar o tanto que a gente estuda, o tanto que a gente se compromete com alguns assuntos, né? E a gente tem aval para falar de todos os assuntos como os especialistas, se a gente estuda a fundo.
Às vezes eu me deparo com algumas situações assim que eu falo, puxa vida, mas eu já sei tanto sobre esse assunto, eu não sou, vamos supor, psicóloga, mas eu todos os dias estou conversando com alguém que é. E como jornalista a gente está aqui como se fosse uma esponjinha, absorvendo tudo. Então nosso papel é comunicar, né? É repetir Perfeito. aquilo que a gente aprende. Perfeito. Então meus parabéns, você é uma especialista em luto, sim. Continue levando esse trabalho lindo adiante. Obrigada, tá bom? Cláudia. Olha, a Sônia Consiglio, ela tá no sustentabilidade _ me. Sustentabilidade _ me. Entra lá, pode fazer uma troca especial com ela, tenho certeza que vai ser muito bom. E parabéns pelo livro. Muito obrigada. Até a próxima, Até viu? uma próxima. Obrigada.